Bem, pessoal, então aqui vamos para essa aula falar exatamente sobre taxa de variação, tá? Então, faz parte da aplicações de derivação, ou aplicação de derivada. Então, nós vamos ver algumas aplicações a partir deste momento. Então, sabemos que y igual a f de x, então a derivada dy dx pode ser interpretada como a taxa de variação de y em relação a x. Pessoal, isso aqui é apenas uma revisão do que nós já discutimos lá no início de derivada. Então, nesta sessão, examinaremos algumas aplicações dessa ideia na física, biologia, química e economia. Então, a partir de agora, nós vamos fazer algumas questões aí voltadas para essas áreas. Bom, o final da aula de hoje eu faço uma questão sobre economia. E aí depois eu trago mais. Detalhe, estudar esse tipo de disciplina é fazer muita conta, fazer mais cálculos, fazer mais questões. Não tem para onde correr. Então, a ideia básica da taxa de variação é o seguinte. Então, se x variar de x1 para x2, então a variação em x será dessa forma. Δx igual a x2 menos x1. Tá bom? Então, tem uma variação em x. A variação em y, tá? Então, uma vez que y é f de x, então é f de x2 nesse ponto 2, no ponto final, digamos assim, menos no ponto inicial, f de x1. Ou y2 menos y1. Também pode ser escrito assim. E o quociente dessa diferença é um ΔY sobre ΔX, que é justamente escrito dessa maneira. Então, essa aqui é a taxa média de variação de y em relação a x, no intervalo de x1 para x2. Ok, pessoal? Ok. E essa pode ser interpretada como a inclinação da reta secante PQ. Então, essa aqui que está aqui a vermelha é uma tangente. A secante, ela é aqui, ó. Ela vai passar tanto pelo ponto P quanto o ponto Q. Então, essa diferença aqui, esse quociente aqui, pode ser interpretado pela reta secante. Tudo bem? Tocando no ponto P e no ponto Q aí, por exemplo. O detalhe é o seguinte. Aqui, pessoal, o que está acontecendo? Se o limite, quando Δx vai a zero, isso é a derivada. Então, lá na definição de derivada que nós já olhamos, já observamos, então aqui, ó, quando eu calculo a derivada de y em relação a x, eu acrescento o limite para esse Δx aqui, ó, quando esse Δx é muito pequeno. Ou seja, quando x2 vai para próximo de x1. Quando isso acontece, essa reta secante, ela passa a ser uma reta que tangencia apenas o ponto P. Então, isso nós já discutimos. É só uma revisão, como eu coloquei. E está aqui a definição da derivada, que é aquele f de x mais um deslocamento, menos f de x sobre o Δx, quando esse Δx é muito pequeno. Vimos também que, quando eu tenho S igual a f em função de t é uma função posição de uma partícula que se move em uma reta. Então, a derivada de... Então, ΔS e ΔT, aqui ainda não é derivada, representa a velocidade média. Ok? Só que quando eu tenho uma derivada do espaço em função do tempo, isso é a velocidade instantânea. Nós já falamos isso. E a taxa instantânea de variação da velocidade com relação ao tempo é a aceleração. Então, aqui, ó, a aceleração é dada pelo quê? Pela derivada, por isso eu botei V', então é a derivada de V em relação ao tempo. Ou, simplesmente, a derivada segunda do espaço em função do tempo. Então, essa é a taxa instantânea de variação, é a aceleração aqui. Tudo bem? Então, a velocidade é dada pela derivada da função horária posição em relação ao tempo, e a aceleração é dada pela derivada da velocidade em função do tempo, ou a derivada segunda do espaço em função do tempo. Beleza. Então, tudo isso a gente já viu, tudo isso nós já discutimos. Então, pessoal, aqui vamos fazer algumas questões relacionadas à taxa variacional, taxa de variação, tá? E a primeira delas fala justamente aqui, ó, sabemos que a área de um quadrado é função de seu lado. Determine a taxa de variação média da área de um quadrado em relação ao lado, quando este varia de 2,5 a 3. Então, o que ele está pedindo é a taxa de variação média. Então, o que nós iremos fazer aqui nesse caso? Então, a taxa de variação média do A em relação
ao lado. Então, aqui, ó, primeiro temos que lembrar que a área do quadrado é L ao quadrado, ok? Então, nós vamos fazer aqui, ó, a variação do A sobre a variação do L. Então, a variação do A, pessoal, como se fosse um AF aqui, menos um AI, ou um A2 menos um A1. A mesma coisa, o L, um LF menos um LI, tudo bem? Então, o primeiro A, o AF ou A2, como queiram, é L ao quadrado. Só que esse primeiro L, eu vou colocar a variação que ele quer de 2,5 a 3. Então, esse primeiro L vai ser o 3, então, por isso fica 3 ao quadrado. Observando claramente que aqui é L ao quadrado. Menos o outro A, o A1 ou AI, como preferir, é 2,5. Ele deu um enunciado da questão. Então, ao quadrado, dividido pelos mesmos 3, menos 2,5. Então, agora, pessoal, eu fico com quem? 9 menos 6,25, tá? Na parte, no numerador, dividido por 0,5. Já fiz a subtração aí. Então, isso vai ter como resultado 275 dividido por 0,5. Então, esse agora, nós temos um igual, essa divisão vai ser igual a 5,5, que é a taxa de variação média, que ele pediu na letra A. Agora vamos ver a letra B. Pessoal, a letra B ele fala taxa de variação. Ele não falou em taxa de variação média, ele falou em taxa de variação. Então, o que significa? Significa que você tem que fazer somente aí. Deixa eu pegar aqui. Você tem que fazer somente a derivada, porque aqui ele fala em taxa de variação. Então, taxa de variação, nós imaginamos que seja a derivada, associamos a derivada. Então, o que eu tenho que fazer? Na letra B, eu tenho que derivar essa função. Então, fica aqui, ó, fica dA em relação a L. Então, isso fica d, o A, área, é L ao quadrado, dividido pelo dL. Então, eu estou derivando a área em relação ao lado. Então, isso aqui vai ficar 2L, tá? Uma vez que eu estou derivando aqui o L quadrado em relação a L. Então, aqui é uma regra da potência. Só que ele fala, além disso, pessoal, ele fala aqui, ó, em relação ao lado, quando este mede 4 metros. Então, no lugar do L, eu vou substituir por 4 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, com L igual 4 metros. Então, eu vou ficar com o quê? Não sei que problema é esse aqui que está acontecendo, mas vamos continuar. Então, aqui, pessoal, ó, com 4 metros agora, eu vou substituir. Então, eu vou ficar com o quê? Com dA sobre dL igual 2 vezes 4. Então, isso vai dar como resultado 8 metros quadrados, tá? Então, esse é o nosso resultado dessa primeira questão. Tudo bem? Então, espero que tenha sido claro aí, tenha ficado claro, que na primeira letra ele pediu a taxa de variação média, então eu fiz só a variação, e na segunda ele fez a taxa de variação da área em relação ao lado, para o lado igual a 4 metros. Então, eu derivei e depois substituí o L por 4. Tá? Que eu separei mais outra questão para vocês, onde uma cidade foi atingida por uma epidemia. Os setores de saúde calculam que o número de pessoas atingidas depois de um tempo T é dado por 64T menos T a terceira sobre 3. Então, vamos aí calcular essa questão. O que ele pede na letra A? Pessoal, qual a taxa, qual a razão da expansão da epidemia no tempo T igual a 4? Então, eu vou deixar de letra B para vocês, que é bem parecida com a letra A, e eu vou fazer a letra A, tá bom? Então, vamos lá fazer essa questão. Então, percebam aqui que ele pede a razão da expansão da epidemia no tempo T igual a 4 dias. Então, nós vamos pegar aquela função, a função que ele deu, ft igual 64T, tá? Menos T a terceira sobre 3. Pronto. Então, como ele está pedindo a razão da expansão, então ele está falando de taxa de variação, ou seja, da derivada. Então, nós vamos derivar essa função. Então, eu vou encontrar o f' de t aqui, ó, tá? E 64t, a derivada é 64, menos 3t a terceira sobre 3. Isso aqui é uma derivada onde o 3 desce, 3
t ao quadrado sobre 3. Então, aqui é uma derivada da potência, tá bom, pessoal? Aqui é t elevado a n, então n cai, n menos 1. Tudo bem. Então, agora nós temos uma derivada com 64 menos t ao quadrado, onde eu cancelei aqui, ó, tome-lhe o 3, vai embora. Então, agora, o importante é perceber que ele falou que é t igual a 4 dias. Então, no lugar do t, eu vou substituir 4. Então, vai ficar assim, ó. Então, agora a derivada f'(t), onde é t, eu vou substituir por quanto? Por 4. Então, vou pegar aqui e colocar 4 igual 64 menos 4 ao quadrado. Então, pessoal, agora eu vou ficar com 64 menos 16, e isso é igual a 48 pessoas por dia. Tá? Por dia. Então, tá aí. É a nossa letra A. A letra B, pessoal, é bem simples. É só substituir, pegar a derivada, o resultado da derivada, substituir por t igual a 8, tá bom? Já que ele pede para t igual a 8 dias. Tranquilo? Essa aí é bem tranquila. Então, relacionada aí à taxa de variação. Então, vamos para outra questão aqui, ó. Um reservatório de água está sendo esvaziado para limpeza. A quantidade de água no reservatório, em litros, t horas após o escoamento ter começado, é dada por essa função bem aqui, ó. Determinar a taxa de variação média do volume da água no reservatório durante as 10 primeiras horas. Então, pessoal, é a variação, tá, do volume durante as 10 primeiras horas. Então, começou do zero e depois eu quero saber. Então, começou em zero e vai até as 10 primeiras horas. Então, é substituir onde tem o t, substituir por 10 e também pelo zero. Somente isso. Então, eu vou calcular na letra A aqui, como vocês podem perceber, é bem parecida com uma questão que nós já fizemos. Então, aqui eu vou colocar variação de V sobre a variação do tempo. Então, é como se fosse um V2 menos um V1. Então, a minha equação é 50, abre o parênteses, 80 menos 10, tá? No lugar do t, elevado ao quadrado. Menos, e aqui, ó, vai ficar 50, 80 menos 0, que é o V1, ao quadrado, dividido isso por quem? Por t final menos t inicial, 10 menos 0. Então, agora, pessoal, vamos fazer essas continhas aqui bem rapidinho. Então, aqui vai ficar 50 vezes. Aqui, ó, vai ficar 80 menos 10, então 70. 70 ao quadrado. Então, eu já vou colocar direto aqui os 4.900. Menos 50 vezes. Aqui, pessoal, 80 ao quadrado, tá bom? 80 menos 0. Então, vai dar os 6.400 aqui. Dividido por quem? Dividido por 10. Então, nada de cancelar ainda, deixa para cancelar no final. Então, aqui, ó, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com 50 vezes menos 1.500 aqui, ó. Dividido por quem? Dividido pelos mesmos 10. Então, eu resolvi aqui colocar os 50, tá, em evidência e subtrair 4.900 por 6.400. Então, eu fiquei com esses menos 1.500, tá? Coloquei os 50 aqui em evidência. Então, agora, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, cancelar aqui, ó, os 50 com esse 10, o zero do numerador do 50 com o 10 aqui de baixo. Então, basta agora multiplicar os 5 vezes menos 1.500. Então, agora isso vai gerar menos 7.500, tá bom? Então, essa é a taxa de variação média do volume da água. Ok, pessoal. Então, agora vamos para a letra B. Taxa de variação do volume de água no reservatório após as 8 horas de escoamento. Então, aqui ele falou em taxa de variação, não falou em taxa de variação média. Então, aqui eu tenho que derivar. Eu tenho que fazer a derivada acontecer aqui, na letra B. Então, vamos fazer aqui a derivada. Então, letra B, eu vou fazer o dV dt, ou seja, a derivada do volume em função do tempo. E a minha função, eu vou colocar aqui, ó, d, dt, a minha função é 50
entre parênteses 80 menos t, tudo isso ao quadrado. Então, eu vou derivar essa função. Percebam aqui que é uma derivada da regra da cadeia. Ok? Então, esse 80 menos t está elevado ao quadrado. Então, eu vou derivar esse cara vezes a derivada do que está dentro do parênteses. E o 50, ele é uma constante. Então, ele fica ali paradinho. Então, eu vou derivar, pessoal. Então, vai ficar assim, ó, 50, você já coloca aqui os 50, vezes. Então, a derivada da cadeia aqui, ó. Então, fica o 2, 80 menos t você repete, e aqui fica o 2 menos 1, então por isso é que vai ficar 1, eu não preciso colocar, vezes agora, vezes a derivada de 80 menos t. Pronto! Lembrando que a derivada da constante vai zerar, e a derivada do t aqui vai ficar 1, com esse menos aqui na frente, então vai ficar menos 1. Então, multiplicando aí, pessoal, agora aqui, ó, 50 vezes os 2, eu vou pegar e colocar 100 vezes o 80 menos t, vezes a derivada aqui aplicando. Então, vai ficar menos 1. Prontinho. Então, está bem encaminhada a nossa questão. Olha, ó, não te perde nela agora. Então, aqui, como tem o 100 multiplicado com esse menos 1 e multiplicado aqui com esse parênteses, eu vou simplesmente fazer um jogo de sinal aqui, ó, 100 com menos 1. Então, vai ficar menos 100 multiplicado com 80 menos t. Lembra, na letra B, ele pediu o quê? 8 horas. As primeiras 8 horas. Então, aqui eu venho assim. Então, pessoal, esse é o resultado da derivada, ok? Então, eu vou substituir aqui por 8. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. Vou escrever assim, ó. dv dt, tá? Aí eu vou colocar assim, ó. T igual a 8. Pronto. Para identificar que eu estou substituindo. Menos 100, 80 menos o 8 do t que eu tenho. Então, isso vai ficar menos 100 vezes 72. Pronto. Então, isso vai ter como resultado menos 7.200. 7.200. Pronto. Então, essa é a taxa de variação do volume de água no reservatório após as 8 primeiras horas, tá? De escoamento. E, por fim, na letra C, ele pede a quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas de escoamento. Então, de 0 a 5. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer só a variação, a quantidade de água que sai. Então, de 0 até 5. Então, vamos fazer aqui, pessoal. Vamos fazer aqui com calma. Então, na letra C, vai ficar assim, ó. V0 menos V5. Só isso. E eu vou substituir. Então, eu vou substituir aqui, ó, 50, na mesma expressão que eu tinha, menos T, e agora o T é 0, elevado ao quadrado. Menos, de novo, 50, 80 menos T, só que esse T agora é 5, ao quadrado. Pronto. Então, tá encaminhado. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou colocar aqui embaixo 50 vezes 6.400. De novo, por quê? Porque eu estou fazendo 80 ao quadrado. Esse zero aqui não vai contribuir com nada. Menos 50 vezes... Aqui, eu vou ficar com quem? 80 menos 5 vai dar 75, elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 5.625. Pronto. Então, o resultado disso, eu já vou fazer direto, tá? Então, o resultado de 50 vezes 6.400, menos 50 vezes 5.625. Então, eu vou fazer essa multiplicação, e vou subtrair. Vai me dar 38750 litros. Então, pronto. Essa é a quantidade de água que sai no reservatório nas 5 primeiras horas de escoamento. Então, uma questão bem legal aí, pessoal, bem tranquila, que vocês podem realizar. Vamos fazer ainda mais questões, discutir mais a respeito dessa taxa de variação com aplicações.